Olá, boa noite a todas que estão aqui. É um prazer enorme encontrá-las nesse nosso já quinto encontro desse clube de estudos português para concursos e além, porque a ideia é que a gente possa sempre ampliar os assuntos que são trazidos e que, à medida que a gente vai se acostumando com o espaço, a gente também possa ter trocas, né, falas, discussões, né? Não é uma aula exatamente o que a gente tem aqui, é muito mais um espaço para reflexão, para conversa, e são todas muito bem-vindas. Agradeço a presença de vocês que estão aqui. Agora nós temos a Kelly, a Lilian, a Renaila, a Heloísa, e a todos aqueles que vão assistir a gravação. Sejam bem-vindos e conto com a participação, não apenas, é lógico que estando aqui é legal, porque a gente tem uma troca, fica mais interativo, e também com relação a assuntos, né? Eu estou pensando algumas questões que normalmente a gente percebe que as pessoas têm mais dificuldade, mas se vocês tiverem assim, olha, eu estava lendo, estudando e encontrei aqui um assunto muito, para mim, muito complexo, muito difícil, eu li a apostila, estou fazendo o meu curso e não entendi, traz aqui, manda mensagem lá no grupo ou manda privado para mim e a gente organiza para conversarmos a respeito, porque a ideia, diferentemente de um curso, isso daqui é um clube, né? E assim, a ideia é que tenha realmente participação e que vocês possam ter acesso a assuntos que sejam de fato significativos e úteis para vocês, tá? Então, as sugestões são muitíssimo bem-vindas, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês eu até mandei, né, hoje um pouco mais cedo pelo Instagram alguns stories a respeito desse assunto. Deixa eu só colocar aqui na tela cheia para ficar mais bonito. Pronto, agora foi, né? Agora está em tela cheia para vocês. Hoje nós vamos falar a respeito dos principais usos da partícula C, né? E seguindo o esquema que a gente está fazendo já nos nossos últimos encontros, eu preparei um pequeno material de contextualização teórica sobre esse assunto, e na sequência a gente vai ver como esse tópico apareceu ou aparece em algumas provas. Eu selecionei especificamente a prova do Banco do Brasil de 2021, que tem uma questão que trata pontualmente dessa questão que a gente vai falar hoje. Na semana passada, nós vimos uma questão do TJ de 2018, que também trazia a questão pronominal e esbarrava, né, nas alternativas, inclusive em algo que a gente vai revisar hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos ao que interessa para que a gente veio. Então, não, há outras, né? Tem gente que fala de 8, 9 funções da partícula C. Eu selecionei algumas, aquelas que eu considerei que são as mais usadas e também as que causam mais confusão, tá? E tentei, ao máximo, evitar a nomenclatura técnica descontextualizada, né? Eu só estou trazendo a nomenclatura técnica porque, às vezes, no concurso, eles colocam essa nomenclatura, né? Inclusive, foi esse um dos nomes que nós vimos no exercício da prova do TJ da semana passada, com a qual nós trabalhamos na semana passada, tá? Então, primeiro uso, ser funcionando como pronome reflexivo, né?
E aí, nesse caso, o se pode ser substituído por a si mesmo ou a si próprio. Exemplo, ele feriu-se seriamente enquanto usava a serra elétrica. Ou seja, ele feriu a si mesmo, a si próprio, enquanto usava a serra elétrica. Viram que quando eu substituí, eu tirei o se e coloquei a si mesmo, a si próprio, o sentido se manteve? Então, nesse caso, a gente sabe que ele é um pronome chamado reflexivo, né? Que quando eu tenho assim, a ação que o verbo ele informa, ela é uma ação que o sujeito, no caso aqui, ele, realiza em relação a ele próprio. Quer dizer, ele feriu, quem fere, fere alguém ou alguma coisa. Ele feriu a si mesmo. Quer dizer, ele é o autor, o responsável pela ação e também a vítima, né? Por isso que a gente chama de pronome reflexivo, né? É como, vem da palavra reflexo, né? De espelho. Ele se olhou no espelho. Isso daqui é um outro exemplo de uso de se na função de pronome reflexivo. Beleza? Até aí tudo bem? Alguma pergunta? Se vocês tiverem, usem o microfone, usem o chat, tá? Do jeito que ficar mais fácil para vocês, só não deixem passar a dúvida. O outro uso da partícula se, nós também vimos semana passada, como um pronome recíproco. Recíproco indica reciprocidade. Para termos um pronome recíproco, nós temos que ter dois indivíduos, né, que fazem uma mesma ação, um em direção ao outro. Daí que aí na minha explicação bem simples, quando o se estiver no lugar de um pronome recíproco, ele for um pronome recíproco, ele pode ser substituído por um ao outro ou uns aos outros. Exemplo, eles se olhavam com respeito e amor. Eles olhavam um ao outro com respeito e amor. Né? E nesse caso, a diferença do anterior, estão reparando que é o mesmo pronome, mas a diferença é semântica, é no sentido que a oração, né, junto com o verbo, os outros elementos que acompanham a partícula se, eles trazem. Então, eles se olhavam com respeito e amor. Imaginam duas pessoas se olhando. Um olha para o outro olha para o um. Então, nós temos reciprocidade, nós temos uma troca, tá? A diferença entre recíproco e reflexivo é essa. Recíproco significa troca. Reflexivo significa um espelhamento, o indivíduo para si próprio, certo? E é o mesmo pronome, né? Dando sequência, agora a gente entra em outras funções que nós não tínhamos visto, comentado sobre antes. Se como pronome apassivador. Né? Como eu falei, eu vou... eu ainda confundo, é a nomenclatura, né, Kelly? Mas a gente, aos poucos, vai se acostumando, né? É só lembrar, fazer algumas associações. Reflexivo lembra de reflexo, lembra de espelho. E recíproco lembra de reciprocidade, de troca, né? De algo que é realizado um em relação ao outro. É vocabulário também, né? Seguindo, a gente tem uma outra nomenclatura que parece xingamento, se como pronome apassivador, ou que simplesmente é usado para fazer uma voz passiva, né, que a gente chama de passiva sintética. Em português, nós temos dois tipos de voz passiva. Primeiro, antes de falar de dois tipos, entender o que é voz passiva. Voz passiva é quando você constrói uma frase de um jeito que o sujeito
ele não realiza a ação. Lembram quando a gente estuda a respeito de sujeito? Quando você quer identificar o sujeito numa determinada oração, você faz uma pergunta para o verbo. Então, se eu digo assim, eu comprei uma blusa nova. Aí eu quero saber quem é o sujeito, eu pergunto para o verbo, né? Assim que a gente aprendeu na escola, né? Quem comprou uma blusa nova? Aí a resposta é eu. Eu poderia usar outra palavra, outro substantivo. Eu poderia dizer assim, a Heloísa comprou uma blusa nova, né? E seja bem-vinda, Luciane, tudo bem? Como exemplo, a Heloísa comprou uma blusa nova. Quem comprou uma blusa nova? A Heloísa. Heloísa passa a ser o sujeito da oração. Pois bem, essas orações, a gente tem um sujeito que realiza algo, né? A gente chama isso de voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito faz alguma coisa, né? Que é o mais comum. Quase todas as nossas orações a gente constrói na voz ativa, é mais comum. Agora, eu também posso inverter, eu posso, ao invés de ter um sujeito que realiza ação, eu posso ter um sujeito que não faz nada, ele sofre a ação. Ele é a vítima da ação de um outro, mas ele está no lugar do sujeito, né? Então, isso a gente chama de voz passiva. Vou dar um exemplo, não é esse que está escrito aí, porque eu não tenho o pronome ser, eu posso dizer assim, fomos pagos muito pouco. Quer dizer, quando eu falo fomos pagos, né, você trabalhou e você fala, nossa, fomos pagos muito pouco. Quer dizer, você não fez nada, né? Quando eu falo fomos pagos muito pouco, a gente não realizou a ação. Na verdade, quem realizou a ação foi alguém que nos pagou pouco, né? Então, quando eu falei fomos, nós fomos, nós somos vítima, né? Então, isso é uma construção em voz passiva, tá? Quando o sujeito não realiza a ação. E em português tem dois tipos de voz passiva. Uma que a gente chama de voz passiva sintética, que a gente usa esse ser para criar esse efeito de que o sujeito não fez, não realizou a ação. E um outro modo de construir a voz passiva, que é a chamada voz passiva analítica, que ela é maior, que fica mais claro que aquela é uma construção em voz passiva. Então, vejam só, né, os exemplos que eu trouxe para vocês. Deixa eu pegar aqui o marcador. Prepararam-se surpresas para os convidados. Prepararam-se surpresas para os convidados. Então, quando eu falo prepararam-se, primeiro a gente não sabe quem preparou, não está dizendo aqui, mas a gente sabe que a surpresas foram preparadas para os convidados. Quer dizer, esse ser que está aqui, ele serve para construir uma que a gente chama de construção passiva sintética. É sintética porque ela, assim, ela é um pouquinho menor que a passiva chamada de analítica, né? E nesse caso, o que vai acontecer? Quando a gente tem uma voz passiva com a partícula se, né, com esse pronome apassivador, eu consigo reconstruir, fazer a mesma frase usando essa construção passiva analítica, que é uma construção maior. Eu pego aqui o sujeito, né, é surpresas. Só que as surpresas, elas não realizaram nada, né? As surpresas foram preparadas para os convidados. Quer dizer, alguém que preparou a surpresa, né? Então, a gente tem aqui duas formas de voz passiva. Essa primeira, com a partícula C, ela se chama uma passiva sintética, e a de baixo
que aparecem dois verbos, né, foram preparadas, é a chamada passiva analítica, tá? E são dois exemplos de frases em que o sujeito, ele não realiza a ação. Para que a gente consiga chegar nisso, a gente precisa analisar o texto, analisar a frase. E aí a gente volta àquele assunto do início dos nossos encontros, da nossa capacidade leitora, né? De juntar um conhecimento que é um conhecimento gramatical, com conhecimento de vocabulário, de mundo, e também, eventualmente, até um conhecimento a respeito de onde essa informação está presente, questão do gênero textual, tá bom? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês ainda em relação a isso, reparem que quando, isso é importante, tá? Porque isso é algo que, quando aparece em concurso, isso é uma das alternativas, normalmente elas brincam com isso, a gente vai ver daqui a pouquinho essa questão. Quando a partícula C for um pronome apassivador, quer dizer, ele estiver construindo a voz passiva, ele combina, ele conjuga com o sujeito passivo. Estão vendo que surpresas é o sujeito, é plural. Isso significa que o verbo também vai para o plural, tá? Então, é importante a gente identificar qual que é o sujeito, entender que o sujeito não realiza ação, né? O sujeito, a gente tecnicamente fala que ele sofre a ação expressa pelo verbo, né? E aí, se esse sujeito estiver no plural, como é o caso aqui, surpresas, o verbo também vai para o plural. Concorda, isso daqui é aquela chamada concordância verbal, que aparece lá na lista de itens para o concurso. Tá bom? Até aqui deu para entender um pouco do que nós estamos falando? Tranquilo, mais ou menos? Por que que eu estou falando disso, né? Falei da concordância verbal. É que se a gente tem o C, e esse C, seguindo aqui, ó, mudei de slide, tá? Obrigada, meninas, por avisarem. Se o C, ele também pode funcionar como índice de indeterminação do sujeito. O que significa isso? A gente usa, pode usar ser, combinado sempre com o verbo, para indicar que a gente não sabe quem realizou algo. Não necessariamente está numa voz passiva. Então, que é a minha definição, não se sabe quem realizou a ação. E nesse caso, a gente não consegue fazer aquela brincadeira que nós fizemos no exemplo anterior, de transformar a frase numa voz passiva analítica. Olhem os dois exemplos. Vive-se bem naquele país. Será que dá para, se eu invertesse, né, naquele país, vive-se bem? Ficou igual, vocês viram que não dá para inverter, não dá para transformar isso daqui numa voz passiva, né? Não tem voz passiva, né? Então, vive-se bem naquele país, esse ser que aparece aqui, ele ajuda a construir a ideia de que eu não sei quem é que vive bem. Todas as pessoas, alguém, os homens e as mulheres, as crianças, né? A gente não sabe quem. Então, vive-se bem naquele país, constrói uma frase que a gente chama que não tem sujeito, é um sujeito indeterminado, né? Um sujeito que a gente não consegue recuperar, a gente não consegue dizer quem é que vive bem, né? E aí a gente fala que esse ser, ele é um índice de indeterminação. O outro exemplo, respeitou-se as normas. Quem que respeitou as normas? Como dizem, tem aquela figurinha do WhatsApp que fica com as mãozinhas assim? Não sei. Quem respeitou? Não sei. Não sei ou não quero dizer, né? E
eu não tenho uma indicação clara de quem é, né? Alguém pode perguntar assim, mas não daria para inverter, assim, falar, as normas foram respeitadas? Sim, daria para ser voz passiva se não tivesse essa crase. A gente até pode, se vocês quiserem, a gente pode falar de crase, só que aqui, quando tem essa crase, significa as, né? Crase significa 2 as, né? Um a artigo, um a preposição. Quem respeita, respeita a algo. Nesse caso, as normas, né? E aqui não dá para a gente pegar as normas craseadas e transformar em sujeito, né? Então, o que a gente tem é um se que refere-se a um sujeito que a gente não sabe quem é. Por isso que esse se, neste caso, funciona como índice de indeterminação do sujeito. E aí, o pulo do gato. Enquanto que nos exemplos anteriores, deixa eu até voltar, né? Para a gente não esquecer. Aqui, né? Quanto aqui no exemplo anterior, nós falamos que quando o pronome se indica voz passiva, ele concorda com o sujeito. Então, se o sujeito for plural, o verbo fica no plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo também fica no singular. Agora, né, no tópico que a gente está vendo agora, quando a gente está usando o se com ideia de indeterminação de sujeito, não definição de qual é o sujeito, aqui não se muda o número do verbo. A gente não coloca o verbo no plural, sempre no singular. Estão vendo? Vive-se bem naquele país. O verbo está no singular. Respeitou-se as normas. As normas está no plural, mas ela não é sujeito, né? Ela é o que foi respeitado, né? As normas, né? Então, o verbo está no singular, respeitou-se, tá? Então, é uma dica importante, anotem aí, para vocês não esquecerem. Se a gente tiver a partícula se junto ao verbo, indicando que não se sabe quem realizou a ação, o verbo sempre vai estar no singular, tá? Tudo bem, meninas? Deu para entender? Deu para acompanhar? Já estou acabando. Acho que essa é a parte mais difícil, né, Falar de gramática nunca é muito simples, né? Aí tem um outro uso interessante de ser, que, falando sobre a classe de palavras, né, o que ele funciona como conjunção subordinativa. Conjunção significa uma palavra que une, que liga orações. Então, quando a gente tiver esse se como conjunção, significa que eu vou ter 2 orações, ou seja, eu vou ter 2 verbos. E nesse caso, né, com a partícula se como conjunção, ele vai ligar orações indicando uma hipótese ou uma condição. Quer dizer, a chance de alguma coisa acontecer ou uma condição para algo acontecer. Olhem os exemplos. Ninguém sabe se ela venceu a partida. Eu tenho 2 verbos, né? Tenho aqui o verbo saber, ninguém sabe, e tenho do outro lado o verbo venceu. Se eu tenho 2 verbos, isso significa que eu tenho 2 orações, 2 frases. E tenho se ligando as duas. O que esse se faz? Ele está unindo uma oração à outra, né? Neste caso, ninguém sabe se ela venceu a partida. A gente tem ali uma
uma hipótese, né? Ninguém sabe, pode ser que tenha vencido, pode ser que não tenha, a gente não tem muita certeza, né? O próprio significado da frase nos traz um nível de incerteza. Se eu digo, ninguém sabe se ela venceu a partida. É dúvida, não é? É hipótese. Né? Então, o se aqui, ele une a primeira oração à segunda, criando essa ideia de incerteza, de hipótese. Agora, no exemplo de baixo, iremos à tarde, se não chover. Novamente, temos duas orações. Iremos, primeiro verbo, e depois chover, segundo verbo. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E aqui, nesse caso, se indica o quê? É uma condição, não é? É assim, olha, eu vou fazer isso se tal coisa acontecer. Né? Então, você está lhe dando uma condição para que algo se realize. Né? A gente chama isso de um se, né? Uma oração, nome técnico horroroso, né? Oração subordinada, né? Tem toda essa história. Eu não vou entrar em detalhes com relação à nomenclatura, mas mostrar para vocês que o se também pode ligar orações, né? Esse a gente usa bastante, né? Principalmente aqui com essas condições. Se você me ama, me compre um carro novo. Né? É a condição, né? Se você faz isso, eu faço aquilo, né? Então, a gente tem essa estrutura, certo? E por último, para a gente acabar essa parte, o se como uma partícula expletiva ou de realce. Né? Palavra feia essa, né? Partícula expletiva. O que é isso? Né? É um recurso estilístico, um recurso de estilo, significando que esse se, ele pode ser deixado de lado, ele pode ser excluído e não vai prejudicar em nada o sentido da frase. Né? Quando a gente usa essa partícula, ela não serve para nada. Fala, mas então por que usa, né? Às vezes usa porque quer se criar um efeito ali de um pouco mais de sofisticação. Olhem a frase. Acabou-se a confiança nos políticos brasileiros. Que função cumpre esse se nessa frase? Digam para mim, meninas. Se eu tirar aqui, ó, riscar esse se e falar acabou a confiança nos políticos brasileiros. Vocês entenderam? Ficou certo? Ficou bom? Compreensível? Sim. Ou seja, esse se que aparece nessa frase, ele apenas cria ali um efeito de um pouco mais de sofisticação, você deixa a frase mais bonita, mais estilosa, mas ele não serve para nada. Ele pode ser eliminado da frase sem qualquer prejuízo. Você não substitui ele por nada, ele está ali só enfeitando. Tá? Você colocou ali, sabe quando você faz um bolo e aí você cobre o bolo, coloca umas frutinhas, e aí você fala assim, eu vou fazer uma graça, vou pegar ali um raminho de hortelã e fincar ali no bolo. O bolo nem é de hortelã, nem tem esse sabor ali dentro, mas você coloca lá só para enfeitar, porque você achou que deu uma corzinha, ficou um verdinho, ficou bonito, né? Não serve para nada, né? Quem assiste MasterChef, né? Vocês sabem que eu gosto de assistir MasterChef, às vezes os chefes falam isso, né? Por que você colocou isso lá nessa comida? Só para enfeitar, né? Então, aqui, essa partícula expletiva é isso que é usado só para enfeitar. Não tem função. É uma partícula de realce, só para deixar mais lindo ou mais difícil de entender. Certo?
era isso que eu queria mostrar para vocês em relação aos usos do ser, que as minhas referências, né? Eu, dessa vez, utilizei um material, eu adaptei, né? Aqui as duas primeiras referências são as provas de concurso, a terceira, as 8 funções da partícula C, como analisar. Eu peguei alguma coisa daqui e adaptei. Foi, inclusive, extraída do Gran Cursos Online, né? Um desses blogs, dessas empresas que elaboram materiais para concursos, tá? Agora, o que eu quero fazer, mostrar para vocês? Onde a gente vai agora? Nós vamos para um modelo de prova de concurso, onde aparece esse tipo de questão, né? Que é o que é a dinâmica que a gente está utilizando, né? Só para mostrar, semana passada, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais para ficar melhor para vocês, nós vimos essa questão, né? A questão número 4 da prova do TJ de 2018, em que tinha, né, a citação, né, nas alternativas, né, pronome recíproco, reflexivo, que inclusive gerou uma certa confusão, a gente comentou a respeito, né? Foi isso que nós vimos na semana passada, só estou mostrando aqui, fazendo um flashback. Hoje a gente vai olhar outra questão, só que não é do TJ, é da prova do Banco do Brasil, né, que eu acho que alguns aqui também vão prestar, em que aparece explicitamente essa questão dos usos de ser, é a questão número 7. Vamos ler juntas. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, a concordância verbal está corretamente empregada na forma destacada em. Aí você fala assim, mas, ô Sandra, a gente está falando dos usos do ser, e você traz como exemplo uma prova que fala de concordância verbal? Como assim? Lembram que eu comentei na síntese que nós fizemos agora há pouco, que algumas situações o uso do ser faz com que o verbo concorde com o sujeito. Em outras situações, ele não concorda com o sujeito, ele fica sempre no singular. Pois bem, a prova em si, ela fala de concordância verbal, mas a concordância verbal, nos exemplos aqui nas alternativas que a gente vai ver, elas estão associadas ao uso do ser, né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês que, às vezes, na prova, na descrição do exercício, eles falam de uma coisa, né? Não é pegadinha, tá? A gente às vezes fala, isso aqui é pegadinha. Na verdade, não é pegadinha. O que os caras fazem é juntar conteúdos, né? Então, o enunciado fala de concordância verbal, que você tem que prestar atenção, que inclusive eles destacam, são os verbos, que aqui inclusive, estão todos no plural. Estão vendo aqui, ó, analisaram-se, constataram-se, atendem-se, atribuem-se, estimam-se. Todos os verbos estão no plural. Mas apenas uma dessas construções atende à norma padrão da língua, né, o português formal, concordando o verbo com o sujeito dele, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, ter isso em mente, lembrando que a grande chave é a partícula C, e não necessariamente o verbo, senão vira um grande chute. Vamos ver as alternativas, e eu vou dar para vocês uns 5 minutinhos para vocês escolherem a sua alternativa para responder essa questão. Letra A. Para entender o público das plataformas digitais, analisaram-se durante 10 semanas o comportamento de jovens considerados viciados em aplicativos. Letra B. Em grupos de jovens usuários de redes sociais,
constataram-se inúmeras situações de dependência crônica do uso de aparelhos celulares. Alternativa C. Nos serviços de ouvidoria das empresas de comunicação, atendem-se a reclamações de todos os tipos sobre falhas nas conexões telefônicas. Letra D. Nas análises sobre privacidade dos usuários, atribuem-se corretamente aos aplicativos de conversas a maior responsabilidade pela situação atual. E a última, letra E, com base em dados estatísticos, estimam-se que os jovens sejam os maiores responsáveis pela navegação nas redes sociais. Estão vendo que todas elas são bem parecidinhas, assim, na construção e tudo mais, né? Pois bem, eu vou dar para vocês aí 5 minutinhos para vocês lerem novamente aqui. Eu vou até aumentar um pouquinho, porque como eu sou míope, eu já falei, né? Míope sempre acha que o material não está grande o suficiente. Dá aqui uma aumentada, caso alguém esteja usando o celular para participar, né? Então, aqui, 5 minutos para vocês lerem e escolherem qual é a alternativa dessas 5 que nós acabamos de ler, que está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em relação à concordância verbal. Quer dizer, o verbo está conjugado certinho com relação ao sujeito dele, tá bom? Então, vou até sair daqui para ficar invisível, mas eu tô aqui, tá? E vocês pensem um pouquinho, não tenham vergonha, tá? Podem responder, tá certo, tá errado, tá tudo bem, né? A gente está aprendendo. Esse é o momento para a gente deixar a nossa dúvida fluir, tá? Daqui a pouquinho a gente fala a respeito, comentamos qual é a resposta correta.
Ok, voltando. Ah, e a Heloísa está em dúvida. Pois é, não é um exercício fácil, não. Mas alguém já quer dar ali, colocar no chat a sua resposta? A Kelly, então a Lilian colocou a letra A Kelly colocou a letra C. A Heloísa está na dúvida. A Renaila está quietinha, né? Está se só disfarçando, né? Esperando, vendo o que está acontecendo. É assim mesmo. Essa é uma questão, de fato, difícil, né? Eu considero uma questão difícil. E se a gente for parar para prestar atenção, nas 5 alternativas, nós temos 2 usos apenas. Vamos pegar aqui. A gente não tem o C indicando reflexivo, né? Nenhuma das ações aqui a gente percebe que o sujeito realizou algo para ele mesmo. Então, não tem. Nós não temos recíproco também, não temos nenhuma oração em que a ação descrita ela seja algo que assim é trocado, né, entre uma pessoa e outra. Eles se beijaram, né? Não tem nada disso, né? Não tem também aquele uso que a gente acabou de ver, que é uma partícula de realce, né? Precisa do ser em todas essas orações, né? A partícula, ela cumpre uma função importante, né? Não é também ligando orações, porque como que a gente sabe que não é ligando orações? Eu vou mostrando aqui algumas coisas que são dicas importantes. Reparem que em todas as alternativas é o verbo hífen ser. Outro verbo, hífen, que é esse tracinho, e o ser. Estão vendo? Então, todas elas indicam que esse ser, ele participa ali junto com o verbo, né? Unidos venceremos. Né? Então, não é também uma locução, não é uma conjunção, né? Era isso que eu queria falar. Pois bem, então, a gente só tem aqui o ser como índice apassivador, né? Então, a gente tem aqui, vou até escrever aqui, ó, para a gente poder pensar. Então, aqui na 7ª, ou é índice de voz passiva, ou é índice de indeterminação do sujeito. Então, é uma dessas alternativas. Ou a partícula C indica voz passiva, ou ela indica que o sujeito é indeterminado. Se for voz passiva, o verbo vai concordar em número, quer dizer, se o sujeito estiver no plural, ele vai para o plural. Se o sujeito estiver no singular, ele fica no singular. Agora, se for índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que estar no singular. Com isso, eu já percebo que aqui todos eles estão no plural, né? Isso significa que só um está certo. As outras construções, todas estão equivocadas, né? Então, só tem uma construção que respeita. Então, a gente vai ter aqui... O que eu estou fazendo com vocês? Eu estou fazendo um exercício ao contrário, pensando naquela situação assim, que, falando, gente, agora eu não lembro qual que é a regra, eu tenho que tentar encontrar pistas que vão me ajudando a entender o que é que eu estou buscando, né? Porque está tudo muito parecido, né? Então, aqui a Heloísa também respondeu a letra C, que nem a Kelly. A Lilian ficou com a A, e a Renaila não respondeu. Então, vamos ver aqui quem está certo, quem está errado. Vamos ver a primeira, então, a letra A. Para entender o público das plataformas digitais, analisaram-se, durante 10 semanas, o comportamento de jovens considerados viciados em aplicativos, né?
Quem que analisou? Pergunta para vocês. Quem que analisou durante 10 semanas o comportamento de jovens considerados viciados em aplicativos? Dá para saber? Não, não dá para saber. Eu não tenho sujeito aqui. Se vocês olharem essa frase, ela não tem sujeito. Então, o que isso indica? Indica para mim que esse analisaram-se, na verdade, deveria ser analisou-se. Por quê? Índice de indeterminação do sujeito, o verbo não vai para o plural. Então, essa daqui, infelizmente, não é a alternativa correta, porque ela não está de acordo com as exigências da norma padrão. Né? O verbo deveria ser analisou-se. Lilian, não deu. Eu vou pular a letra B, vamos para a C, que é a alternativa que a Kelly e a Heloísa responderam. Vamos ver se as duas acertaram? Nos serviços de ouvidoria das empresas de comunicação, atendem-se a reclamações de todos os tipos sobre falhas nas conexões telefônicas. Tem aqui um local, né? Nos serviços de ouvidoria das empresas de comunicação. Agora, quem é que atende? Tum, 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 tum. Tem tanta gente que pode atender que no final ninguém é responsável, né? Aqui também eu tenho o índice de indeterminação do sujeito. Então, a gente usa atende-se a reclamações de todos os tipos sobre falhas nas conexões telefônicas. É interessante, meninas, a gente pensar numa coisa. Repare que em algumas situações, quando a gente fala de sujeito indeterminado, não significa que ele não exista. Significa que ou eu não sei quem é, ou eu não quero dizer quem é. Né? Por isso que ele se torna indeterminado. E aqui, na letra C, nós temos uma situação muito parecida com a da letra A, né? Que também não nos serve. Ainda bem que você tem revisora dos seus textos, depois você me dá o contato dela, viu? Porque é um trabalho difícil esse, né? A gente tem que parar para, quando vai revisar, você tem que parar para pensar em tudo isso, né? Estão vendo que é uma questão de concordância, o verbo concordar com o sujeito, mas tem um monte de detalhes que podem dificultar a construção do texto, né? E aqui no caso do concurso, eles vão pegar esses detalhes para montar a questão, né? Então, a letra C também não é uma boa alternativa. Vou voltar para a letra B. Em grupos de jovens usuários de redes sociais, constataram-se inúmeras situações de dependência crônica do uso de aparelhos celulares. E aí, e aqui, o que vocês acham? Nós temos um quem, né? Ou o que? Eu vou fazer a pergunta e já vou responder a questão. Se eu pergunto assim, o que foi constatado? Foram constatadas inúmeras situações de dependência crônica do uso de aparelhos celulares. Aqui eu tenho na letra B aquela situação em que eu consigo modificar essa frase para voz passiva. Índice de voz passiva. E nesse caso, eu concordo o verbo com o sujeito. O sujeito está aqui, ó. O sujeito, por pior que pareça, por maior que pareça, é tudo isso, ó. Inúmeras situações de dependência crônica do uso de aparelhos celulares foram constatadas.
letra B, alternativa correta. Só para tirar a dúvida, na letra D e na E, acontece a mesma coisa da letra A e da letra C. Olhem só para a gente tirar a dúvida. Nas análises sobre privacidade dos usuários, atribuem-se corretamente aos aplicativos de conversa a maior responsabilidade pela situação atual. Quem que atribui? Né? Quem atribui o quê? Né? A gente não tem, é índice de indeterminação. Então, tinha que ser atribui-se. E a última, com base em dados estatísticos, estimam-se que os jovens sejam os maiores responsáveis pela navegação nas redes sociais. Quem estima? Não sabemos. Indeterminação do sujeito. Estima-se deveria ser o correto. Então, a gente tem apenas na letra B uma construção diferente, uma construção que a gente chama isso daqui, ó, da letra B, de... deixa eu até grifar, marcar ela aqui bonitinha, né? Fazer um quadrinho aqui, né? Nessa daqui, a gente tem uma voz passiva sintética, né? Não parece muito voz passiva, mas é uma voz passiva, porque inúmeras situações de dependência crônica não realiza a ação, né? É algo que foi constatado, né? A letra B é a alternativa que responde adequadamente àquilo que foi solicitado. Então, só para a gente, eu acho que eu já deixei vocês com dor de cabeça, né? Mas só para a gente poder fechar essa nossa conversa de hoje. Olhem só que o exercício fala de concordância verbal, mas para resolver o exercício, eu preciso saber do que trata ou quais são as possibilidades da partícula C, né? Que não está presente no enunciado, né? Parece que é pegadinha, mas não é. Por que que eles fazem isso? Porque as coisas na língua, elas estão interligadas. A gente separa em caixinhas só para tentar, entre aspas, simplificar a vida de quem está estudando. Mas tudo está conectado. Eu preciso ter uma boa leitura, ler com atenção, perceber que aqui esse monte de vírgulas que aparece aqui, ele vai deixando o texto menos reto, né? Menos simples, ele vai invertendo, né? A ordem das informações, que o C serve para várias situações diferentes, então tudo isso precisa de algum modo estar nas minhas caixinhas de informação para que eu consiga resolver o exercício, né? Só para finalizar, deu para entender a lógica desse material aqui, desse exercício? É sim uma prova difícil, eu acho essa questão uma questão bem complexa. Não, a gente não consegue responder rápido, tem que prestar atenção e tem que fazer trocas para ver o que fica melhor, né? Para que a gente consiga chegar mais próximo do resultado correto, tá? Só aproveitando aqui que está tudo grandão, na número 10, aqui do lado, também fala de pronome. E também tem C. Estão vendo que aparece o C aqui, ó? 3 delas aparece C e depois nas 2 últimas aparece nos. Esse exercício é de uma outra categoria, né? Porque ele fala da colocação, da posição correta do pronome, tá? A gente pode entrar nesse assunto também, né? Aqui, só para ler o enunciado. O pronome destacado foi utilizado na posição correta, segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa, em...
Então, eu já vou comentar o que a Heloísa falou. Nessa questão número 10, a gente percebe que, ainda que também trate de pronome, aqui não é a função, aqui é a posição correta, tá? Dependendo de como você constrói a frase com pronome, você vai colocá-lo depois do verbo, antes do verbo, ou separando, quebrando o verbo na metade, né? O que a gente chama de próclise, mesóclise e ênclise, né? Esses nomes que eu tenho certeza que depois disso vocês vão querer usar para batizar os gatinhos, os cachorrinhos, né? Não vamos falar nem de filhos, né? Porque ninguém merece, né? Mas tem essa terminologia. Então, isso daqui é posição do pronome, não é uso ou função do pronome. Então, são dois exercícios que têm uma aparência igual, mas que não são iguais, né? Aí a Heloísa comentou, vou me atentar aos usos da partícula C nos textos que vou ler nos próximos dias para treinar a atenção. É uma ótima dica, viu, Heloísa? A gente, quando você está estudando, sabe por que estudar às vezes é chato? A Heloísa, que foi minha aluna, ela deve ter ouvido eu falar disso, né? Estudar tem um jeito legal e tem um jeito chato, né? Que eu brincava em aula falando que a gente estuda com dor ou sem dor. Como que é estudar sem dor? É fazer isso que a Heloísa comentou agora, que é tentar aplicar aquilo que a gente está estudando ao nosso dia a dia. Então, você vai ler alguma coisa, falar, poxa, estou estudando sobre pronomes, eu estou estudando sobre concordância verbal. Eu vou observar nas situações do meu dia a dia, eu entro numa página para ler um jornal, ou eu estou ouvindo um noticiário, ou eu pego alguma coisa para eu ler, eu presto atenção e falo, olha só como que os caras usam isso daqui, que legal, é mesmo? Por que ele usou desse jeito e não usou de outro? Eu começo a questionar na prática do dia a dia aquilo que eu leio na teoria, na gramática. Isso é, para mim, estudar sem dor, porque você aplica a sua rotina àquilo que você estuda. Às vezes a gente não tem essa oportunidade, às vezes você tem um trabalho ou faz alguma coisa que você não tem tempo de trabalhar com textos, né? E aí você precisa sentar, separar um momento do seu dia, alguns minutos, algumas horas, dependendo de quanto você tem de disponível, e estudar sistematicamente, ler a gramática, ler os exercícios, fazer as atividades, que eu particularmente acho que é estudar com dor, porque não é tão legal, né? Não é tão divertido, principalmente se a gente não gosta muito do assunto, né? Para quem gosta das questões de língua, sempre é legal, mas para quem estuda porque tem que passar numa prova de concurso, que quer conseguir uma colocação, isso é um obstáculo que você tem que vencer. Então, se vocês tiverem a oportunidade de encontrar opções alternativas, né, para aplicarem, para visualizarem aquilo que vocês estão estudando, aquilo que nós estamos vendo, façam isso, que vai ser muito mais produtivo e muito mais gostoso, tá bom? Então, meninas, é isso, já deu, né? Nossa horinha passa voando, pelo menos para mim passa voando, espero que seja útil para vocês. E, novamente, deixa eu só fechar aqui. Fica novamente o meu... a minha sugestão, meu convite, participem do nosso grupo, colocando ali as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus comentários, sugestões de tópicos que vocês queiram que a gente converse aqui. Eu acho que isso torna os nossos encontros mais produtivos, mais úteis, mais legais para todo mundo, tá bom? Uma ótima noite para vocês, um beijo, um abraço para Kelly, para Lilian, para Heloísa, para Renaila,
e para quem depois estiver assistindo nas gravações, tá bom? Entre em contato. Boa noite para todas vocês. Até mais. Boa noite, bom descanso para vocês.